Sejam bem-vindos à terceira edição do podcast PH3. Meu nome é Karen, sou do 8º ano A e hoje nós estamos aqui para entrevistar a diretora pedagógica Heloísa. O colégio PH3 é uma empresa familiar, mas então como é que é assim, esse lado familiar, né? Uma empresa com esse lado família. Isso, é uma construção que a gente vem fazendo, né? Então, são os fundadores com os seus filhos na escola e pessoas da família também acabam se envolvendo, né, nesse ramo da escola, mas o que a gente busca cada vez mais é profissionalizar essa relação, né, de trazer o benefício, porque é uma relação sim familiar, mas é uma relação de trabalho, de empresa. Então a gente procura cada vez mais nos profissionalizarmos para que a gente possa dar o nosso melhor sem confundir, né? Então a gente está no ambiente de casa, está numa relação familiar, está dentro da escola, está numa relação também de trabalho. Então a gente procura cada vez mais isso. Eu vejo esse cuidado porque teve o momento aqui, né, para a troca das figurinhas do álbum da Copa, que é algo que está todo mundo fazendo. Então, assim, qual a importância para o ato de colecionar? Nossa, eu acho que o primeiro de tudo, a criança, ela já gosta, a partir de 4, 5 anos, ela já tem os seus pequenos tesouros, às vezes assim, conchinhas, às vezes são pedrinhas, elementos da natureza, folhas, a criança ele já traz isso naturalmente, né? E além do mais, para quem é assim da minha geração, a gente lembra o quanto que é gostoso. Por exemplo, tinha uma época, na minha época, não só de criança, adolescente, tinha a época do papel de carta, tinha a época dos tazos, que a gente comia lá os salgadinhos para poder colecionar os tazos, tinha as figurinhas dos chocolates, das balas. Então, o quanto que isso é natural, o quanto que isso é gostoso, né? É prazeroso, o cuidado que você tem com aquela coleção, o sentido que ela tem para você. Então, o ato de colecionar, ela é natural e ela pode ser incentivada, né, pelos pais, é claro, principalmente, por exemplo, vamos pensar numa criança mais tímida, sabe, Karen? Então, se o pai percebe, até mesmo nessa questão do álbum da Copa, que é o que está. Então, naturalmente, essa criança faz parte de um grupo, ela já tem um assunto para falar, então isso ajuda muito nesse processo de socialização, de interação dela com outras crianças. E adolescentes também, né? O que o álbum de figurinha desenvolve assim na criança? Nossa, muita coisa, né? Eu acho que uma das primeiras eu falei que foi a questão da socialização. Mas com isso a criança aprende a classificar, porque assim, dentro do álbum da figurinha, a gente tem ali a classificação pelas seleções, né? Eu vi países que eu nem sabia, assim, porque eu não conhecia. Isso, então você já me trouxe um outro elemento, que é a questão da diversidade, do conhecimento cultural, né? Então, são coisas que a criança vai estar desenvolvendo. Outras que eu posso aqui elencar, questão da memória. O que eu vejo nessa questão do álbum da figurinha agora, tem crianças que sabem de cor, as que têm e as que não têm. Né? Eles fazem assim, eu tenho aquele prazer de folhear, né, várias e várias vezes esse álbum de figurinhas para ver e rever as suas figurinhas que já tem, que não tem. Tem a questão assim também de se tornar mais paciente, de se tornar mais perseverante, porque assim, você quer completar o seu álbum. Então isso vai trazendo para você essas habilidades. Eu posso elencar também interesse na leitura e na escrita, sempre tem, poxa, que país é esse? Então, ele vai atrás de saber como é que vivem essas pessoas e tal. O meu irmão, né, ele sempre fica olhando os países e fica, que país é esse? Aí eu mostro as traduçõezinhas em cada idioma e às vezes ele fica, nossa, esse idioma é tão diferente, sabe? Uhum. E é realmente assim. Mas como é que como é que o álbum ele pode ajudar na construção da superação, para a criança superar, de certa forma, a frustração? Isso, nossa, isso acho que é uma pergunta-chave, né, desse processo que a gente está conversando, porque uma das habilidades que a coleção, o álbum, pode estar desenvolvendo é o controle da emoção, da ansiedade, né? Essa conquista de completar esse álbum, de pegar o pacote de figurinhas, abrir, e poxa, será que já tenho todas? Será que vai vir uma extra, uma premiada, não é? Eu ganhei adorada. Adorada. Então, assim, causa essa expectativa, não é?
E aí tem que lidar com essa questão também da frustração, porque ali, se você já está perto, já tem muitas figurinhas, então você precisa ali lidar com isso. E aí nem sempre vai ter, não é porque eu já comprei ali, digamos, 10 pacotes de figurinha, né? Então, se já tem ali todos, então tem que esperar, né? Então é muito importante que os pais ajudem nesse processo, né? Então, eu tenho essas figurinhas, então vamos partir para uma troca, que aí vai ajudar na negociação, né? De trocar essas figurinhas. Do que ele pode fazer. Então, esse tempo de espera é muito importante. O que a gente vê hoje, Karen, em 2022, com esse fenômeno do álbum, claro que tem todo um apelo de mercado, né, financeiro, tem isso. Mas o que a gente vê e que vai de contramão a essa questão da frustração são os álbuns comprados já prontos. Né? Já com todas as figurinhas. Então, todo esse processo que a gente está falando aqui, do desenvolvimento, do que ele pode favorecer para a formação de uma criança, de um adolescente, acaba sendo perdido. Né? Então, aquilo que seria para construir acaba reforçando, às vezes, algumas coisas que temos na nossa sociedade, como o imediatismo. Querer tudo no momento, né? Assim, eu quero isso e tem que ser agora. Exato. A frustração, ela faz parte do processo de formação de um ser humano. E aí a gente precisa desses elementos que vão nos compor para que a gente possa, para essa criança, para esse adolescente, ter ter mais musculatura para essa vida adulta, porque na vida adulta a gente consegue nem tudo que a gente não consegue tudo que a gente quer no tempo que a gente quer. Eu acho que uma frase que se aplica foi justamente que eu estava estudando ontem, que é: mar calmo não faz marinheiro. Então, assim, realmente essa questão de a gente ter que esperar, ter que saber lidar com essas adversidades, porque quando a gente enfrenta isso, entende isso com algo simples, que é o álbum da Copa, quando a gente, lá na frente, em situações realmente mais difíceis, a gente vai ter uma ideia de como superar as adversidades, os problemas e entender que nem tudo é no nosso tempo, sabe? Tem o tempo do outro, as coisas, e assim, a vida corre no ritmo, então a gente tem que ter paciência. Exato. Então, assim, os pais, eles têm papel fundamental, sabe, nisso, de saber, de estabelecer, por exemplo, a quantidade de dinheiro que vai investir ali nesse álbum, né? Também do tempo. Eu já vi, assim, alguns pais dizendo: você quer? Então você vai acumulando R$2, por exemplo, a cada vez que você regar as plantas de casa. Nossa, é uma ideia muito boa. Exato. Você estava falando a respeito do teu irmão, da mesada. Então ele pode pegar aquilo ali, ele vai conquistar isso pelo seu esforço, pelo seu mérito, né? Então os pais, eles têm papel fundamental nesse processo de construção, né? Então que os pais, eles possam realmente estar nesse processo ajudando a dar alguns nãos, né? A ter esse processo de frustração, de espera, não ter tudo naquela hora, né? Não sair comprando figurinhas adoidadas. Não, a Copa ainda vai chegar, a Copa ainda nem começou. Então que a gente possa, eu estava comentando com você, né? Foi. Não, comprar um álbum pronto já é a questão de finalizar a Copa sem antes ela ter começado. Né? Eu lembro que a gente foi comprar figurinhas pro meu irmão e estava tendo um centro de troca, e aí ele foi fazer essa troca e a menina queria 2 por 1. Aí ele disse: não quero mais não, vou embora. Eu vejo realmente que ele conseguiu desenvolver esse lado de negociação, que não é exatamente o foco aqui, mas realmente é um assunto que ajudou ele, porque na escola ele troca 1 por 2, enquanto lá ele ia trocar 2 por 1. Então, esse lado de negociação, sabe? Isso é um dos fatores, né, que ajuda nesse processo de colecionadores, porque isso vai para álbum, mas a gente tem tantos colecionadores de tantas outras coisas, né? É verdade. O PH3, ele teve essa expansão para a Cidade Verde. Então, assim, como foi a reação da família com essa expansão? Nossa, olha, eu vou lhe dizer que foi um sonho antigo já. Isso era um sonho antigo já de expandir, estamos na mesma cidade, em Cidade Verde, é um outro bairro, mas assim, a gente já tinha esse desejo, sabe, de expandir tanto que a gente se esforça em uma só unidade, então a gente queria expandir isso para mais pessoas, e aí apareceu essa oportunidade, não é? Foi justamente em 2019. E assim, toda a família apoiou. Sim, é hora, né? Então a gente estava ali com 27, 28 anos, né, de história. Então a gente trouxe e encaramos realmente em família esse processo de expansão.
e a gente foi aprendendo ali e continuamos aprendendo. São dois públicos diferentes, então, embora o que a gente traga é a mesma coisa, né? A raiz ali, né, da fundadora, os seus princípios, ele é enraizado aí para todos da equipe. Então, esse processo de expansão era algo que já estava no radar já fazia um tempinho, sabe, cara? Acho que quando o PH3 completou 15, 20 anos, sempre vinha esse desejo. E de repente, em 2019, a gente teve essa oportunidade, esse ganho, e assim, está sendo uma experiência incrível, né? Da gente ter a nossa escola, os nossos princípios expandidos em 2 unidades. Heloísa, grande parte da sua vida foi na escola, mas eu acredito que você tem a sua vida pessoal, você tem, na verdade, sua vida pessoal, e se você fosse se definir assim em uma palavra, qual você escolheria? Você tem alguma ideia? Nossa, eu acho assim que é bom e é ruim. Eu gosto muito das coisas trilhando num caminho correto, sabe? Da verdade, da transparência. Então, todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu procuro fazer, né, na escola, nas minhas atribuições, é buscando isso, né? Sempre com os princípios de verdade, de justiça. Então, é algo que eu busco muito. Ah, que coisa fofa, gente. Em relação à conscientização do Outubro Rosa, né? Esse mês de outubro que é dedicado à relação ao câncer de mama. E o que é que você tem que falar para as mulheres que, em relação a isso? Não só mulheres, que às vezes alguns homens também passam por isso, né? Isso. Eu acho que prevenção, né, é a palavra-chave. Eu acho que o mês de outubro, né, com a campanha, eu acho que traz esse alerta. Então, se isso estava esquecido, se esqueceu de fazer os exames e tudo mais, então o mês traz isso, né? Então, que as pessoas possam estar cada vez mais abertas a buscar essa prevenção, a se cuidar, fazer os exames todo ano. Então, se já tem casos, né, de história na família, que isso possa ser já visto de uma maneira antecipada, né? Porque é sempre o que os médicos falam. Quando a gente tem essa prevenção, tem esse cuidado, o retorno, a vencer a luta pelo câncer, ele se torna muito mais fácil, né? Então, que a gente possa realmente ter esse cuidado, né, de prevenção, para que cada vez menos a gente possa ter pessoas que partam com essa doença. Você falou assim, estamos em 30 anos do Colégio PH3. Quais são os planos assim, para o futuro? Não só da escola, mas você como pessoa, assim. Nossa, assim, eu acho que eu estou realizando um sonho agora, não é? Eu sempre quis fazer mestrado, então eu estou nesse processo agora de dissertação, de mestrado, então isso para mim é a realização de um sonho, de ter essa formação acadêmica, não é? De me especializar cada vez mais. Karen, eu tenho a minha formação inicial, né? Mas eu acho que eu tenho uns 6 ou 8 especializações em diversas áreas. Eu acho que se tivesse uma outra palavra para me descrever, também seria estudiosa. Eu adoro aprender e aprender coisas relacionadas à escola, à minha profissão. Então, estar finalizando, né, esse processo de mestrado é realmente a realização de um sonho, né, de eu poder estar cada vez mais me capacitando para levar esse sonho à frente, né? O PH3, a gente sempre costuma dizer isso, me deixa muito emocionada, é um projeto de vida, né? Quando você fala da questão familiar, então isso vem à tona, né? Então, quando você fala em perspectivas, em futuro, então é isso que muito vem à minha mente, né? De levar isso adiante. Transmitir conhecimento. Nossa, Luísa, calma. Ai, eu vou chorar também. Ai, tô vendo aqui tua emoção também, né? Então, realmente, mostrar... O PH3 é uma escola incrível, que, assim, tem muito a desenvolver. Eu vejo muito isso. O lado família, o lado, assim, eu vejo muito, realmente, o cuidado que toda a equipe tem com a gente, com os alunos. Às vezes a gente não tá tão bem, eles entendem. Então, esse cuidado é algo tão... realmente, eu me sinto acolhida aqui, sabe? Isso, e você estava me falando, né, que você chegou aqui em 2019. Isso. Né? Então, que bom que você se sente acolhida, né, apenas com 3 anos de escola. E nós temos aqui crianças e adolescentes já com mais de 10 anos, né, na escola. Vou dar um spoiler.
Teremos sim uma festividade de 30 anos da escola. Teremos. Aguardem. Gente. Nós fizemos, né? Eu acho que em fevereiro nós tivemos um momento, nós conversamos, né, com os alunos e tal. Aí a gente entregou uma lembrancinha, um bottom dos 30 anos e tal. Eu guardei esse bottom numa caixinha que eu tenho, que quando eu vim pro PH3, eu acho que eu nunca contei isso pros meus amigos, mas eu decidi guardar todas as memórias daqui. Então tudo que eu ganhei de professores, escola, amigos, eu guardei tudo numa caixinha e esse bottom tá lá pra lembrar os momentos, sabe? Isso. E sabe uma coisa assim que a gente tava conversando, eu não cheguei, né, diretora pedagógica. Eu tenho uma... Teve esse processo, né? Você tinha me dito que foi professora de português, de inglês. De inglês. Exato, para crianças. Para crianças. Então, assim, esse processo, como é que foi, né? Você terminou a escola, se formou em pedagogia, você falou. Mas como é que foi esse processo? Terminar a faculdade e toda a caminhada até se tornar nossa diretora pedagógica. Isso foi uma caminhada assim muito gratificante. Eu olho para trás assim e vejo o quanto que eu evoluí, o quanto que eu cresci profissional e pessoalmente, né, dentro da escola. Eu acho que em mim tem muito disso. Eu faço parte da escola, não sou filha da dona da escola, mas eu faço parte dessa construção. Eu vivencio, eu respiro, né, como eu estava dizendo. Desse processo, desse crescimento do colégio. Exato, né? Então, antes mesmo de finalizar a faculdade de pedagogia, tive essa experiência, né, em sala de aula. Comecei como professora de inglês, né, das crianças do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. E a partir dali eu já fui assistente de coordenação. Não fui só professora de inglês, mas eu dava aula na educação infantil também, né? Hoje a gente chama de mediação de leitura, né, na biblioteca. Então, toda semana as crianças iam lá. Então, eu tinha o maior prazer de fazer isso. Não só até as crianças do 5º ano, mas aí eu recebi os desafios também do Fundamental 2 e médio, né, do 6º ao ensino médio. Eu dava uma disciplina. Hoje é a socioemocional, né, que tem dentro da Escola da Inteligência, mas a gente trabalhava ética, cidadania, questões assim relacionadas à adolescência. E no ensino médio, eu trabalhei uma disciplina que era para orientação vocacional, né? Então a gente falava um pouco do mercado de trabalho, falava dessas escolhas, falava dessa parte de escolhas da profissão que gostaria de seguir. Então passei assim, né, durante muito tempo sendo professora especialista em todas essas áreas, o que me trouxe assim uma vivência de sala de aula para hoje, enquanto diretora pedagógica, poder estar fazendo esse trabalho, entendendo o que o professor passa, né, em sala de aula. Então isso me trouxe essa robustez, né, esse entendimento de alguém que sim já teve a sua experiência em sala de aula e que pode hoje contribuir. Hoje meu trabalho não é diretamente em sala de aula, mas sim com as coordenadoras. Então acompanho todas as coordenadoras de todos os segmentos e aí elas vêm passando os desafios, como é que está cada turma. Então não estou em sala de aula, mas a gente consegue vislumbrar como é que está cada turma, como é que está cada professor. Esse desenvolvimento da turma, da escola. Exato, os desafios, aquilo que foi vencido, aquilo que ainda precisa vencer. Então, assim, é um trabalho muito corpo a corpo que eu faço junto com a coordenação, com a equipe de professores também. Toda reunião, nós temos reuniões mensais, quinzenais, então eu faço questão de estar presente junto do corpo docente, porque é isso que me faz, assim, cada vez mais. Não é buscar soluções, mas é buscar coisas que melhorem, né, o trabalho do professor, a aprendizagem do aluno, o trabalho da coordenação. Essa relação, né, escola, aluno, professor, que a gente entende, né, porque realmente às vezes a forma como o professor explica influencia muito no como a gente vai entender o conteúdo. Então realmente essa relação, né? Exato, é assim, é a área que eu mais gosto.
a área de aprendizagem, né? Então, como é que o aluno aprende, como é que a gente pode trazer mais metodologias que façam com que o aluno ele aprenda, né? Que o aluno possa aprender. Então, eu gosto muito dessa área. Então, a gente trabalha muito com a formação do professor nesse sentido. Você se sente realizada, assim, como profissionalmente, com o trabalho que você vem tendo ali? Muito, muito. Assim, eu acho que a cada dia eu procuro me colocar os meus desafios, né? Poxa, onde é que a gente pode melhorar? Então, é sempre um processo valorizar o que a gente já construiu, mas também para onde a gente pode ir de uma maneira mais assertiva, de uma maneira que sempre buscando a excelência. Então, é isso que me faz me sentir realmente realizada. Eu queria tentar fazer aqui uma reflexão com você. Pense em algo que você, tipo, às vezes acha que não gosta. Porque a gente sempre tem, né? Tipo, algo no dia que não foi tão bom, uma reclamação, dor de cabeça, não sei. Algo que você não se sente tão bem no seu dia a dia em ter que fazer, por exemplo. Nossa, são muitos desafios, assim, mas dentro do trabalho mesmo, assim, algo que eu enfrento como desafio. Assim, eu acho que dentro da educação tem coisas que não dependem só da nossa vontade, da gente fazer. Então, assim, às vezes eu quero tanto fazer, eu quero tanto dar o meu melhor, que assim, eu vou dar o meu melhor, mas às vezes o meu melhor não é suficiente, né, para fazer com que as coisas aconteçam, porque às vezes tem que acontecer lá na ponta, né, entre o professor e o aluno, da relação com as famílias. Então, acaba eu acho que é uma coisa que me deixa até um pouco frustrada, mas eu tenho que me trabalhar, né? Nesse sentido de que às vezes as coisas não dependem só de mim. Sabe, do jeito que você falou agora, a gente tem que dar o nosso melhor, mas nem tudo depende da gente. Então, o que não depende de você, você tenta se acalmar, respirar e, assim, orientar, de certa forma, os professores, mas deixar que eles façam o trabalho deles e, assim, porque você já está fazendo a sua parte e você está sendo incrível como a nossa diretora pedagógica. Ai, Karen, agora eu vou chorar de novo. Porque, assim, eu ouvi você falar isso, porque realmente é uma coisa que, gente, nesse processo de sala de aula, eu já fui coordenadora pedagógica, do infantil até o médio, tá, também. Então, eu tinha muito contato com o aluno. Eu acho que, se eu puder responder novamente a minha pergunta, além dessas coisas, né, essa questão de não ter tanto contato com os meus alunos. Eu acho que isso é uma coisa que não é que me deixa triste. Mas é porque, assim, vocês, alunos, são muito vivos, têm energia. E uma coisa, assim, que me fez também escolher pedagogia é que, assim, eu queria sempre me manter ativa, jovem, então... Tá ali na prática, ali sempre no dia a dia. E o aluno, ele traz isso, dos pequenos aos grandes, né? Ele traz essa relação. Então, isso é uma coisa que hoje eu sinto muita falta. Tá ali relacionada com os alunos diretamente ligada, né? Isso. Dando aula dinâmica, fazendo as brincadeiras. Exato. Que tem os comentários. A última vez, assim, que eu tive, vocês hoje têm aula de PEI, né? Então, com o professor Adilson, do 6º ao 9º ano tem essa disciplina. Então, a última vez que eu tive em sala de aula foi em 2016, ajudando o professor Adilson nessa disciplina, que é a mesma formação que ele tem, eu também tenho, não é? Então, a gente fez, assim, uma dobradinha para que ele pudesse trabalhar alguns instrumentos, eu trabalhar outros. Então, assim, 2016 foi minha última relacionamento ali, né? Com o aluno diretamente. Vamos renovar essa relação com o aluno, venha de novo, venha mais vezes, sei lá, ver alguma coisa para fazer. Isso, e ajuda, assim, é incrível o quanto que os alunos, eu tinha passado justamente um tempo fora, né, de sala de aula, fazendo as minhas atribuições enquanto gestão. E aí, quando eu fui para a sala de aula, é incrível como muda, Karen. Assim, as pessoas... Ai, Heloísa, eu não achava que você era assim, não. Sabe, porque às vezes dentro da minha postura de gestão, às vezes precisa ser incisiva em algumas coisas, precisa reforçar alguns atos disciplinares que a coordenação coloca e acaba sendo como chato, né? Assim, de certa forma, nós temos títulos que temos que seguir e assumir a responsabilidade de agir conforme ela pede. Isso. Então, assim...
de certa forma, as pessoas que te conhecem com um certo título vão te ver de uma forma diferente que as pessoas conhecem de outra. Então, acho que as pessoas que te conhecem como diretora pedagógica te veem de forma diferente que as pessoas que te viram como professora vê. Exato. Assim como o seu filho, o seu marido, a sua família te vê de forma diferente, né? Exato, né? Mas isso faz parte e, assim, é uma coisa que eu sinto falta mesmo, sabe? De estar mais junto pelas atribuições, pela expansão da escola. Eu acabo ficando muito envolvida mesmo na formação junto com a coordenação e com os professores do que necessariamente com os alunos. Entendi. Mais alguma coisa que você queria acrescentar? Assim, eu acho que só agradecer, sabe, cara? Esse bate-papo super gostoso, a audiência de vocês que estão aí com a gente. E assim, dizer que sempre estou à disposição aqui na escola. A agenda é um pouco corrida, mas sempre eu encontro, à medida que as pessoas vão procurando, a gente vai organizando, vai agendando o atendimento de pais, né, que eu também faço com os alunos. Então, é muito gostoso ter essa relação no PH3 com os alunos, com os professores, com a coordenação. Então, assim, agradecer demais esse momento de conversa para que a gente possa se conhecer cada vez mais. Foi incrível, Heloísa, muito obrigada pela sua presença. E esse foi o nosso podcast. E o próximo podcast será com a nossa diretora-geral, Francisca Henrique, a nossa professora Francisca. Então, assim, fiquem ligados e aguardem o próximo.